Aleluia, Brasil! Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, uma palavra simples, rápida, pretendo ser rápida hoje. Estava aqui pensando numa palavra e senti de compartilhar com vocês. Deus é poderoso, não importa o que você está passando, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo teu Pai, Ele continua no controle de tudo, Deus não perdeu o controle, Deus nunca perde o controle, quanto mais quando se refere à sua vida. Por quê? Porque você é filha dele. Você é filho de Deus, então Deus não perde o controle da vida de seus filhos, Ele não perde nunca. Então dá um glória a Deus aí por isso. Quem tá feliz, louve. Quem tá triste, quem tá em provação, ore, a Bíblia diz. Deus tem uma palavra pro teu coração, tá bom? Gente, o texto que eu vou ler com vocês, quem tá com a Bíblia aí? Vocês estão em casa, dá para pegar a Bíblia para fazer anotações. Vou ler em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5 e 16. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. O 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. O 17. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Olha que texto maravilhoso de Tiago 5,16. É só sobre oração. Várias vezes a gente lê oração. Tá passando por dificuldade? Ore. Tá feliz? Cante louvores. Querendo ou não, louvor é uma oração, só que em forma de cântico. Está doente? Chame os presbíteros para orar. A oração de fé curará o enfermo. Aí depois ele diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. É só oração nesse texto. Aí no 17, Elias era humano como nós. E no entanto, quando orou para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Gente, eu sei que às vezes a gente olha para homens e mulheres da Bíblia, profetas, profetisas, profetas maravilhosos, que a Bíblia cita, né? Que a Bíblia fala que eles realizaram coisas extraordinárias. A gente olha ali, lê a história de Elias, esse que está sendo citado aqui nesse texto, vê a história de Eliseu, né, o que sucedeu ali, Elias, vê a história de Moisés, vê a história de Abraão, vê a história de Débora, vê a história de Joel, enfiou lá a estaca na cabeça do rei, né, se eu não me engano é rei ele. Então, a gente vê muitas pessoas maravilhosas na Bíblia que realizaram coisas extraordinárias através da oração mesmo. Uma palavra só, uma oração só, o negócio acontecia, é incrível. Só que às vezes a gente, sem perceber, começa a sentir, começa a achar que
essas pessoas, elas estavam num nível de espiritualidade, num nível em Deus, de relacionamento com Deus, muito distante de nós. Muito distante do nosso relacionamento com Deus, vamos dizer assim. A gente olha e parece assim que eles estão num nível muito elevado, num nível que a gente nunca atingiu e talvez nunca venha atingir na vida. Parece que tudo que eles realizaram, né, é distante da nossa realidade, é distante da nossa capacidade. Mas aí a gente está lendo aqui esse texto de Tiago. Ele está falando de oração. Quero que vocês entrem aqui nesse texto comigo, tá? Ele está falando de oração, ele fala para orar pelo enfermo, ele fala para ungir o enfermo, ele fala que através da oração o pecado também será perdoado, o Senhor vai restabelecer o enfermo. Aí ele fala, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ele está falando várias coisas. De repente, no 17, ele cita Elias. Assim, out of nowhere, do nada. Ele está ali falando de oração e Elias era humano como nós. No entanto, olha que interessante esse no entanto. Do nada ele vem, Elias era humano como nós. No entanto, quando orou para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Elias era humano como nós. No entanto, quando ele orou, a chuva parou, não choveu. O clima mudou, o clima, sei lá, ficou parado. As nuvens não funcionaram mais por 3 anos e meio. Só que isso aqui é interessante. Ele está ali citando. Ele está dando instruções sobre oração. E de repente Elias era um homem como nós. Na versão amplificada, olha só como fala esse texto na versão amplificada. Elias era um homem com uma natureza como a nossa, com as mesmas limitações, deficiências físicas, mentais e espirituais. Você entendeu isso aqui? Elias tinha as mesmas limitações que nós. Ele era um ser humano, gente. Não tinha nada de especial nele. Ele não tinha, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais físicos. Ele não era nenhum, assim, expert em milagres. Ele não era diferente de nós. Tiago está falando aqui. E ele orou e parou a chuva por 3 anos e meio. Vocês lembram dos milagres que Deus realizou através de Elias? Olha só, eu anotei aqui alguns. Deteve as chuvas por 3 anos e meio e fez chover novamente. Ressuscitou o filho de uma pobre viúva. Ele fez chover fogo do céu por 2 vezes. Dividiu o rio Jordão com sua capa e atravessou a pé enxuto. Por fim, foi assunto ao céu em uma carruagem de fogo. E tem outras coisinhas aqui, outros milagres que não tá nesse texto que eu peguei. Mas olha isso! Olha o que Elias realizou! O que a oração de Elias realizou. E aí vem Tiago. E parece assim que Tiago, ele se empolga, sabe? Ele se empolga. Ele está falando uma coisa e dando instruções. Aí ele lembra de Elias. Parece que ele está querendo dizer: o que você está esperando para fazer orações ousadas assim? Elias fez uma oração ousada com fé. A chuva parou por 3 anos e meio. Você acha
que não pode fazer isso também? Você acha que a sua oração não é tão eficaz quanto a de Elias? Você acha que não é tão... Por que você acha que não é tão poderosa em Deus quanto Elias foi, quanto Elias era? Tiago está dizendo aqui para nós, ei, Elias, ele parou a chuva. Gente, você não tem ideia do que é isso. Uma palavra. Ele disse, não vai chover, e não choveu. Ele parou o clima, ele parou ali a função ali da natureza, sabe? Com a oração dele. E Tiago está aqui dizendo, queridos, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na versão NVT que eu tô lendo, grande poder e produz grandes resultados. Você não é diferente de Elias. O mesmo Deus que usou Elias, ele usa você. O mesmo poder que tomava Elias, agora ele não só toma você, ele habita dentro de você, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus se apossava de Elias e ele realizava coisas extraordinárias. E em você, o Espírito Santo habita. Tiago está dizendo, ei, a nossa oração é poderosa. Você é poderosa em Deus. A sua oração pode gerar milagres extraordinários como a oração de Elias realizou. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu sou assim, eu sou cheia de defeitos. Eu sou cheia de... Eu cometo pecados, eu erro, Nossa, eu tento uma semana, mas depois eu caio, eu cometo um erro, eu sou tão fraquinha. Ai, a minha oração, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que vai acontecer alguma coisa? Meu Deus, Elias era humano, ele tinha defeitos, ele não era perfeito, gente. Se nós lermos o texto, a gente vê que ele também foi instável em muitos momentos. A gente lê que depois que ele mata, né, todos os profetas ali de Jezabel, ele sai, a Jezabel ameaça ele de morte, diz, olha, tu vai morrer, eu vou te pegar, rapaz. Dessa tu não escapa. Elias foge, Elias se esconde. Elias quer morrer. Isso é o que, gente? Altos e baixos. Emocional. Altos e baixos emocionais, emocional. Uma hora estava bem, outra hora não estava tão bem, outra hora estava se sentindo forte. Ali, fazendo tantas coisas, colocando fogo no altar, né? E depois ele estava correndo, se escondendo. Elias era humano como nós, ele tinha defeitos, ele tinha limitações, ele tinha altos e baixos, como nós. Mas ele, quando orava, a oração de fé, ela muda tudo. Max Lucado, ele disse uma coisa que talvez você já conhece, uma frase bem popular. O poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Se dependesse de nós, queridos, nós estava lascado. A oração não chegava nem no teto. Mas como é em Jesus, em quem Deus é, em quem Jesus é, no que Jesus pode fazer. É a fé nele, não fé em mim, não fé na minha capacidade, não fé na minha performance, porque não é por obras, a Bíblia diz, não é por performance, não, é pela fé em Jesus.
É pela fé no poder dele. Tem a ver com quem ouve. Deus nos ouve, Deus te ouve, Deus te ama. E aí o texto diz ali, antes de ele falar sobre Elias, ele diz, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo, vamos entender isso aqui. A oração de um justo, essa palavra justo, ela significa justificação. Essa palavra justo vem de justificado, justificação. Justificado é todo aquele que está em Cristo Jesus, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora você é um justo, justificado. O pecado foi pago, a conta foi paga, a dívida que você devia foi cravada na cruz. Você foi considerado inocente. Essa palavra justo, no grego, no original grego, ela significa justificado, declarado inocente. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, alguém sem culpa, irrepreensível, aprovado, aceito por Deus. Você é justo. Amém? Você é justo, justificado. Aos olhos de Deus você é inocente. Não há mais condenação, não há mais culpa, porque Jesus limpou a sua ficha. Você é uma nova criatura, uma nova natureza. É isso que significa justo aqui nesse texto. Aí Tiago diz, a oração de um justo. A oração de quem está em Cristo Jesus. De quem está nele, aceitou ele como único e suficiente Salvador. A oração daquele que guarda os mandamentos de Deus. A oração daquele que é aprovado e aceito por Deus. Ela é poderosa e eficaz. Por quê? Por causa de Jesus. Porque é Jesus quem realiza. Deus não está olhando para a tua performance. Deus não está olhando para as tuas limitações. Porque Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus ilimitado. Ele está olhando para a performance de Cristo. Cristo venceu. Cristo nos colocou numa nova condição. Então, nós oramos em nome de Jesus. É através do nome de Jesus, não é no meu nome. Através do nome de Jesus, nós oramos pelo nome de Jesus. Tá aí a diferença que você precisa entender. O poder da oração não depende de quem faz, mas de quem a ouve. Jesus é perfeito. Deus não está olhando, esperando a tua perfeição. Porque Jesus já foi perfeito no nosso lugar. E é na perfeição de Jesus que você deve se agarrar, minha irmã. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Por causa disso, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não por meio das minhas fraquezas, não por meio das minhas imperfeições, mas por meio da perfeição de Cristo. Aleluia! Isso é libertador, gente. Isso é libertador. A gente precisa parar de olhar para essas histórias da Bíblia e olhar para pessoas ao nosso redor,
pastores, líderes e pregadores. Não só na igreja, eu digo pessoas que exercem cargos incríveis na sociedade. A gente se olha e às vezes quer se comparar. Nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca vou ter esse acesso à presença de Deus como essa pessoa tem. O quê? Queridas, Elias era humano como nós. Abraão era humano como nós. Sara era humana como nós. Débora era humana como nós. Tinham imperfeições. Tinham limitações. Erravam. Sim, gente. Cometiam erros. Pecados. Sim, gente. Não viviam na prática do pecado. Porque quem vive na prática não conheceu a Deus. Eu estou falando para quem está em Cristo Jesus. Às vezes a gente peca, infelizmente. A gente ainda está nesse mundo e acaba aqui, às vezes, dando uma deslizada, recebendo os respingos, né? A carne, às vezes, dá uns gritinhos. Mas a gente sabe quando está em Cristo Jesus. É ou não é, gente? É ou não é? A gente sabe quando não está na prática do pecado. A gente sabe quando não está e quando está. Porque o Espírito Santo, ele fala no nosso coração. Ele testifica. Então, a gente precisa parar de se comparar. Parar de colocar pessoas num pedestal. E achar, nossa, eu nunca vou pregar igual aquela pessoa. Eu nunca vou ser como esse médico, essa enfermeira, né? Talvez você tá nessas áreas e você vê eles assim, nossa, com uma graça, com uma capacidade extraordinária. Queridos, ora a Deus, a graça dele nos capacita. O poder dele está na nossa vida. Nós não somos essas pessoas, graças a Deus, aí usadas poderosamente pelo Senhor. Eles não são diferentes de nós, queridos. Eles têm limitações. A gente precisa parar de se comparar. Deus te criou. Deus te formou desse jeitinho aí que você tem. Deus te chamou para essa área aí que você está atuando. Deus te capacitou para isso. Deus já te deu todos os recursos para você fazer tudo isso de forma extraordinária, porque Ele habita na tua vida. Jeremias 1:4. Jeremias 1:4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo... A palavra do Senhor veio a você hoje, dizendo... Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, eu não tenho experiência. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha o que Deus diz para Jeremias e é o que Deus está dizendo para nós hoje. Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Em outras versões diz, eu te escolhi. Eu te designei profeta às nações. Mas presta atenção aqui. Quando Deus fala assim, antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Eu te escolhi, em outras versões. Sabe o que isso aqui está falando?
que Deus, Ele pensou sobre você. Ele te planejou no ventre. Ele te planejou, na verdade, antes de colocar no ventre. Quando Ele te colocou no ventre da tua mãe, Ele te colocou exatamente como Ele queria que você fosse. Isso aqui está falando que Deus, eu vou usar essa expressão, levou tempo. Mas vocês sabem que Deus, né, Ele não é preso a tempo. Mas quando esse texto fala, antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Tá falando que Deus, Ele levou tempo. Ele pensou sobre você. Ele planejou sobre você. Sabe quando a gente precisa preparar um jantar e ali a gente fica pensando nos temperos, a gente planeja o jantar aqui na cabeça, como vai ser, o que você vai usar na janta, os temperos que você precisa comprar, como vai ser ali a maionese, o churrasco. A gente pensa até nos pratos que vai usar, como vai montar a mesa. Sabe, esse texto aqui, ele está falando de preparação, que Deus, ele pensou sobre você. Ele idealizou você, ele te imaginou, ele disse, ela vai ser assim, assado, ela vai ter esse cabelo, ela vai ter essa pele, ela vai ter essa cor de pele, ela vai ter o olho assim, o nariz assim. Sabe, ele passou tempo, entendam? Pensando, eu vou fazer assim, assim, assim. Ele não simplesmente te colocou no ventre e pensou e disse, essa aí é o ser humano 8.947.200 e não sei o que. Você não é uma cópia. Você é uma obra-prima. A Bíblia nos chama de obra-prima. Você está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus, porque é para você. A Bíblia nos chama de obra-prima, somos obra-prima, gente, uma obra-prima. A pessoa passa tempo. A pessoa ela pensa sobre a obra, ela desenha, ela imagina, ela coloca amor, ela coloca dedicação. Você entende isso? Antes de formá-lo, eu te conheci. Eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Antes de você nascer, Ele te designou profeta às nações. Antes de você nascer, Ele te designou uma missionária às nações. Antes de você nascer, Ele te designou uma costureira às nações. Ele te designou uma médica às nações. Ele te designou uma advogada, uma enfermeira. Ele te designou uma dona de casa. Ele te designou antes. O que você está fazendo? Você não caiu de paraquedas nisso. Você consegue entender? Você não caiu de paraquedas nisso. Ele te designou para isso antes de você nascer. E não é para criar medo. É para você ter essa segurança. É para você ter essa paz no coração. Que você foi criada para isso. Você foi designada para isso. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te escolheu para isso. Você está no lugar certo. Você está na posição certa. Você está no lugar certo, na posição certa.
Para de olhar para as tuas limitações. Para de olhar para o que você não pode fazer. Em Cristo você pode todas as coisas. Olha o que Elias realizou. Elias era humano como nós. E desceu fogo do céu quando ele orou. Oh, aleluia! Por que você acha que a oração pela tua família não está tendo efeito? Por que você acha a oração que você faz fraquinha, que não chega nem no teto? Queridas, a nossa oração é poderosa e eficaz, porque nós somos justos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Aí Jeremias diz assim: ah, soberano Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu sou muito jovem. Eu não tenho experiência. Eu não sei articular bem as palavras. Eu não sei pregar direito. Eu não sei liderar direito. Eu não sei fazer isso direito. Aí Deus fala tudo aquilo para ele. E ele diz: eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu não consigo fazer. Deus fala: eu te formei no ventre. Eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te criei para isso. Para essa função, para esse propósito. Para atuar nessa área. Aí depois de Deus falar tudo isso para ele, ele diz: eu não sei falar. Não parece nós, gente? Elias não parece a gente? Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Eu não canto como ela. Eu não prego como ele. Eu não sou tão boa assim. Ai, como eu queria ser como ela. Como eu queria me expressar como ela se expressa. E Deus está dizendo: não diga que você não sabe falar. Ei. Não diga que você não sabe fazer. Porque eu tô com você. Eu te criei para isso. Eu já coloquei as ferramentas dentro de você. Eu já te capacitei para isso. Ele chama e ele capacita. Dá um glória a Deus aqui se você está me ouvindo. Interaja aqui comigo. Me diz se você está recebendo essa palavra. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles. Pois eu estou com você para protegê-lo. Do que você está com medo? Do que você tem medo? Deus está com você para te proteger e te capacitar. Olha aqui nessa parte do texto. Nós vemos aqui. O Senhor disse para Jeremias: a todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo o que eu ordenar a você. Está dizendo direcionamento, discernimento. Olha, a todos a quem eu enviar, direcionamento. Você irá. Discernimento. O Senhor mostra onde ir e com quem falar. Capacidade, habilidade e sabedoria no falar. Você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Capacidade, habilidade e sabedoria no falar. Você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não é você que vai falar. O Senhor que coloca as palavras na nossa boca. E fala de proteção. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Amém? Tudo isso você tem em Cristo Jesus. Direcionamento, discernimento, sabedoria. Moisés disse: eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou gago. Sou pesado nas palavras, sou gago, não consigo falar direito. Aí Deus disse: quem fez a boca, Moisés?
Aí Deus veio dar uma lapada. Moisés, escuta aqui. Quem que fez a boca? Moisés. Quem que fez a boca? Quem que fez o olho? Quem que fez as mãos? Quem que te formou, Moisés? Não foi eu, Moisés. Se eu estou dizendo para ir e fazer, é porque você não vai sozinho. Deus sabe que a gente não consegue sozinho. Deus sabe que a gente não consegue falar direito se não for a graça dele. Então, quando ele diz vai, faz, fala, ele está se incluindo na missão. Ele está se incluindo na missão. Você vai ser um instrumento. Eu só preciso que você abra a boca, que eu vou te encher. Elias era humano como nós. Para de se comparar. Para de se comparar. A nossa oração tem grande poder. A nossa oração a Deus pode realizar coisas extraordinárias. Não interessa as nossas limitações. Não interessa as nossas debilidades mental, espiritual, física. Não interessa. Elias também era limitado emocionalmente, debilitado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Elias era humano como nós e ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Mudou o funcionamento da natureza. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justa. Você está sendo ouvida, sim. Grandes coisas irão acontecer na sua vida e na da sua família, sim. Porque Deus ouve. E Deus age. Deus não está com os ouvidos tampados. Deus não está com as mãos encolhidas, Ele está com as mãos abertas para você. Com os ouvidos abertos, Ele te ouve. Ele te ouve. E Ele vai agir sim, porque a nossa oração é poderosa. Porque Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Agora, o que você vai fazer? Você vai crer nisso. Você vai se alimentar dessa verdade. Você vai meditar. Elias era humano como nós. Elias era humano como eu. Ele orou e a chuva parou por 3 anos e meio. Depois orou, a chuva voltou. Você precisa se alimentar dessas verdades. Não da comparação. As verdades. Olha Tiago gritando para nós. Ei. Não pense que a tua oração é fraca, não. É poderosa. Poderosa. Amém? Um beijo, meus queridos, minhas queridas. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Medita nessa palavra. Compartilha também. Deus abençoe grandemente. Obrigada.